Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Clube do Livro. Esse clube nós estamos lendo o livro Caibalion, que fala sobre as sete leis herméticas, né? Para a gente entender essas leis e como podemos aplicá-las na nossa vida e também trazer realmente o entendimento do porquê de alguns desafios, né? E como a gente pode se comportar diante deles para que a gente passe por eles da melhor maneira. Esse clube do livro ele foi criado, né, a partir de um grupo de envio de reiki à distância. E para você participar, porque esse envio ele é gratuito, ele acontece a cada 15 dias, todas as segundas-feiras. Basta entrar, vou deixar na descrição desse vídeo, no link da bio da outra rede social. Basta entrar, preencher o formulário, o grupo é silenciado, então qualquer tipo de conteúdo lá é referente a tratamentos energéticos, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, que fala sobre o todo. Vamos lá. O todo. Sob as aparências do universo, tempo, espaço e modalidade estão sempre oculta a realidade substancial, a verdade fundamental. Eu vou ler novamente. Sob as aparências do universo, tempo, espaço e mobilidade estão sempre oculta a realidade substancial, a verdade fundamental. Substância significa o que está por trás de todas as manifestações externas, a essência, a realidade essencial, a coisa em si. Substancial significa atualmente existente, sendo o elemento essencial, sendo real. Realidade significa o estado de ser real. Verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente, atual de um ente. Por trás de todas as aparências ou manifestações externas, deve haver sempre uma realidade substancial. Esta é a lei. Então vamos lá. Por trás de todas as aparências ou manifestações externas, poxa vida. Por trás de todas as aparências ou manifestações externas, deve haver sempre uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerado o universo, do qual ele é uma unidade, não vê nada além de mudança na matéria, forças e estados mentais. Ele vê que nada realmente é, mas que tudo está se tornando e é condicional. Nada está parado, tudo está nascendo, crescendo ou morrendo. No mesmo instante que uma coisa atinge o seu auge, ela começa a declinar. A lei do ritmo está em constante operação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixação ou substancialidade em nada. Nada é permanente além da mudança. Tudo se transforma. O homem que vê as leis do universo é capaz de enxergar todas as coisas evoluindo de outras coisas e resolvendo-se em outras em outras, ação e reação, fluxo e refluxo, criação e destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada dura além da mudança. E se o homem for pensante, ele perceberá todas essas coisas mutáveis, que, contudo, serão aparências externas ou manifestações de uma força oculta, alguma realidade substancial. Todos os pensadores em todas as terras e em todos os tempos reconhecem a necessidade de admitir a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas do nome foram baseadas neste pensamento. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Alguns a chamaram pelo termo de divindade, sob muitos títulos. Outros a chamaram pelo termo, outros a chamaram de a energia infinita externa, eterna. A energia infinita e eterna. Outros tentaram chamá-la de matéria, mas todos reconheceram sua existência.
É evidente que não precisa de argumentos. Nestas lições, temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores do mundo, tanto antigos quanto modernos, os hermetistas, e chamado esse poder subjacente, essa realidade substancial, pelo nome hermético de todo, termo que consideramos o mais abrangente dos muitos aplicados pelo homem, aquele que transcende nomes e termos. Aceitamos e ensinamos a visão dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, bem como daquelas almas que atingiram planos mais elevados do ser, pois ambos afirmam que a natureza interior do todo é incognoscível. Isso é assim porque nada pode compreender a própria natureza íntima do todo. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo em si mesmo deve ser e será incognoscível. Eles consideram que todas as teorias, opiniões e especulações dos teólogos e metafísicos sobre a natureza interior do todo são apenas esforços infantis das mentes mortais para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre falharam e sempre falharão. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo em si mesmo deve ser o incognoscível. Eles consideram que todas as teorias, opiniões e especulações dos teólogos e metafísicos sobre a natureza interior do todo são apenas esforços infantis das mentes mortais para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre falharam e sempre falharão pela própria natureza da tarefa. Um deles, que busca tais investigações, viaja de circuito em circuito no labirinto do pensamento, até prejudicar todo o raciocínio, ação ou conduta, tornando-se totalmente inadequado para o trabalho da vida. É como o esquilo que corre freneticamente ao redor da roda da esteira em sua gaiola, movendo-se sempre e ainda assim chegando a lugar nenhum. No final, um prisioneiro ainda exatamente no mesmo lugar onde começou a andar. E ainda mais presunçosos são aqueles que tentam atribuir ao todo uma personalidade, qualidade, propriedades, características e atributos de si mesmos, atribuindo ao todo emoções, sentimentos e características humanas, até mesmo as qualidades mais mesquinhas da humanidade, como o ciúme, a ânsia, a lisonja, o desejo para oferendas, adorações e todas as outras necessidades dos tempos da infância. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente descartadas. Já tomou seu cafezinho hoje? Então vamos lá. Neste ponto, pode ser apropriado afirmar que fazemos uma distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. A religião, para nós, significa a realização institucional da existência do todo e sua relação com ela, enquanto teologia significa as tentativas dos homens de abrir personalidade, qualidades e características a ele, assim como suas teorias sobre seus assuntos, vontade, desejos, planos e projetos, e as apropriações para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. Filosofia para nós significa o inquérito após conhecer-se as coisas por meio de investigá-las e raciocinar sobre elas, enquanto metafísica significa a tentativa de levar o inquérito além das fronteiras e para regiões incognoscíveis e impensáveis, com a mesma tendência que a da teologia, e, consequentemente,
tanto religião quanto filosofia significam para nós coisas com raízes na realidade, enquanto teologia e metafísica parecem palhetas quebradas, enraizadas nas areias movediças da ignorância, não dando além de suporte inseguro para a mente ou alma do homem. De qualquer forma, irás ouvir muito pouco sobre teologia e metafísica nestas aulas. Mas enquanto a natureza essencial do todo é incognoscível, há certas verdades ligadas à sua existência, as quais a mente humana se encontra obrigada a aceitar. E um exame desses relatos é tema adequado de investigação, particularmente porque se concordam com os relatos do iluminado em planos superiores. E para este inquérito, nós agora convidamos você. Aquela que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está além de uma verdadeira nomenclatura, mas os sábios chamam-na de todo. Em sua essência, o todo é desconhecido, mas o relato da razão deve ser bem recebido e tratado com respeito. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar, enquanto refletimos, nos informa o seguinte em relação ao todo, sem tentar remover o véu do desconhecido. O todo é tudo o que realmente é. Não pode haver nada existente fora do todo, senão o todo. Não seria o todo. Gente, que loucura que está sendo essa leitura, não? O outro livro a gente trouxe tantas aplicações, né? A Arte de Viver, e este livro com tanta teoria, com tanto significado para gente realmente mexer aí com a nossa mente, né? Com o nosso cérebro. Então vamos lá. O todo é tudo que realmente é. Não pode haver nada existente fora do todo, senão o todo não seria o todo. O todo deve ser infinito, pois não há mais nada para definir, confinar, limitar ou restringir o todo. Deve ser infinito no tempo, isto é, eterno. Deve ter existido continuamente, pois não há mais nada para tê-lo criado, e algo nunca pode evoluir do nada. E se ele nunca tivesse sido, mesmo que por um momento, não seria agora. Ele deve existir continuamente para sempre, pois não há nada para destruí-lo e nunca pode não ser, nem por um momento. Porque algo nunca pode se tornar nada. Ele deve ser infinito no espaço, deve estar em todos os lugares, pois não há lugar fora do todo. Não pode ser diferente do contínuo, no espaço sem ruptura, seção, separação ou interrupção, pois não há nada para quebrar, separar ou interromper sua continuidade. E nada com o qual se possa preencher as lacunas. Deve ser infinito em poder ou absoluto, pois não há nada para limitá-lo, restringi-lo, contê-lo, confiná-lo, perturbá-lo ou condicioná-lo. Ele não está sujeito a nenhum outro poder, pois não há outro poder. O todo é imutável, ou seja, não sujeito a mudanças em sua natureza real, pois não há nada para operar mudança sobre ele, nada em que possa mudar, nem de onde poderia ter mudado. Nada pode ser adicionado, nem subtraído dele, aumentado nem diminuído, nem se tornar maior ou menor em qualquer espaço. Ele deve ter sido sempre e deve permanecer sempre exatamente o que é agora. O todo nunca houve, não é agora e nunca será qualquer outra coisa que possa mudar. O todo, sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue que qualquer coisa finita, mutável, fugaz e condicionada não pode ser o todo. E como não há nada fora do todo na realidade, então toda e qualquer coisa finita deve ser como nada na realidade. Não fiques impressionado nem temeroso, não estamos tentando guiá-lo para o campo da ciência cristã,
Sob a cobertura da filosofia hermética, há uma reconciliação deste estado de coisas aparentemente contraditório. Seja paciente, chegaremos a tempo. Vemos ao nosso redor o que é chamado de matéria, que forma a base física para todas as formas. O todo é apenas matéria, de modo algum. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente, e como a vida e a mente se manifestam no universo, o todo não pode ser matéria, pois nada sobe mais alto do que a sua própria fonte. Nada se manifesta em um efeito que não está na causa. Nada evolui como uma consequência que não está envolvida com um antecedente. E então a ciência moderna nos informa que realmente não existe tal coisa como matéria e que o que chamamos de matéria é apenas energia ou força interrompida. Ou seja, energia ou força energia ou força a uma baixa taxa de vibração. Como o escritor recente diz, a matéria obscureceu-se no mistério. Até a ciência material abandonou a teoria da matéria e agora repousa na base de energia. Então, o todo é mera energia ou força? Não é energia ou força como os materialistas usam tais termos, pois sua energia e força são cegas, coisas mecânicas desprovidas de vida ou mente. A vida e a mente nunca podem evoluir da energia cega ou da força pela razão dada há pouco. Nada pode subir mais alto do que sua fonte. Nada é evoluído que não tenha sido involuído. Nada se manifesta no efeito a menos que esteja na causa. E assim, o todo não pode ser mera energia ou força, pois, se fosse, não haveria coisas como vida e mente na existência. E sabemos que não é assim, pois estamos vivos e usando a mente para considerar essa mesma questão, assim como aqueles que afirmam que energia ou força são tudo. O que há, então, o que há então maior do que matéria ou energia que sabemos existir no universo? Vida e mente. Vida e mente em todos os seus diferentes graus de desdobramento. Então você pergunta: quer dizer-nos que o todo é a vida e a mente? Sim e não, é a nossa resposta. Se você quer dizer vida e mente como nós, pobres mortais mesquinhos, as conhecemos, nós dizemos não. O todo não é isso. Mas que tipo de vida e mente você quer dizer? Você perguntará. A resposta é a infinita mente vivente, tão acima do que os mortais entendem. Por essas palavras, como a vida e a mente são maiores do que as forças mecânicas ou a matéria. Infinitamente vivente em comparação com a finita vida e mente. Queremos dizer o que as almas ilusórias significam quando pronunciam com reverência a palavra espírito. O todo é a infinitamente vivente. Os iluminados chamam-na de espírito. Todo esse texto complicado para a gente entender que nós, corpinhos, né, atualizados aqui nessa realidade, né, nessa terceira dimensão, não podemos chamar de todo, mas o nosso espírito sim, né, que nós somos. O espírito, ele não morre, né, ele, ele é infinitamente vivo, né, seja nessa ou em outra dimensão. Então, o que que é o todo? É o espírito, né? O todo é a infinitamente vivente. Os iluminados chamam-na de espírito, ou seja, todos nós somos uma alminha, né? Então, a nossa alminha é que é o todo, e é isso que importa. Não são as coisas, não é o ter, é o ser, né? É o quanto a nossa alminha, o nosso espírito está evoluindo nesta travessia aqui, nesta trajetória de vida. Por exemplo, eu estou nessa trajetória de vida a partir de 1983.
né? Então, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, ou o quanto eu evoluí, né? A gente nunca sabe como que é depois daqui para ter certeza de como estamos indo aqui e agora, né? Mas é isso. Mais uma explicação aí, né? O que que os hermetistas acreditam que seja, né? O todo para eles, né? É o espírito. Então, por isso que fala também, né, do ser, né? Ser e não ter. Essa é a verdade fundamental para eles, né? Que nós somos um, um espírito, uma alminha aí passando pela vida, né? Evoluindo, crescendo, e isso é o que importa, isso é o todo para eles, né? E amanhã a gente então vai para o capítulo 5, o universo mental, né? Onde a gente já falou que a lei, sobre a lei, né, do mentalismo. Aí a gente vai trazer mais conteúdo amanhã sobre isso, tá bom? Então fica o meu convite para você participar, para você entrar no clube, desculpa, no grupo de Reiki de envio gratuito. Mais uma vez, lembrando, é um grupo silenciado, onde tem só algumas informações sobre tudo que compõe energia e tudo que seja de contribuição para vocês. É só entrar na outra rede social, clicar no link da bio, entrar no grupo e já está fazendo parte para estar recebendo aí essa energia, tá bom? Um beijo, obrigada por estar aqui e até amanhã. Tchau.